Fala galera, eu sou o Mestre Altini, vamos para mais uma seleção da Copa do Mundo da Argentina, situada aqui na América do Sul, 46 milhões de pessoas, tá no grupo com Argélia, Áustria e Jordânia. É um grupo que dá para a Argentina passar bem, viu? Vamos lá, ciclo da Argentina na Copa do Mundo em 23, 9 vitórias e 1 derrota, jogos fora da América do Sul, 2-0 no Panamá, 7-0 em Curaçao, 2-0 na Austrália, 2-0 na Indonésia. Em 24 foram 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, jogou fora da América do Sul, 3-0 no El Salvador, 3-1 na Costa Rica, 4-1 na Guatemala, 2 vitórias de 2-0 sobre o Canadá. Em 25, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, jogos fora, 2-0 contra Angola, 6-0 contra Porto Rico. E em 26 foram 4 jogos, 4 vitórias, 2-1 contra a Mauritânia, 5-0 contra a Zâmbia, 2-0 contra Honduras e 3-0 contra a Islândia. A Argentina sempre escolhendo adversários fracos para fazerem amistosos. No total do ciclo, 32 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os números são bons, mas tem essa questão dos adversários, como eu falei. Na história da seleção da Argentina, 618 vitórias, 267 empates, 224 derrotas, vai para sua 19ª Copa, é a terceira colocada de todos os tempos, 47 vitórias, 17 empates e 24 derrotas. O seu maior artilheiro é o Messi, com 13 gols, também é o que mais atuou, 26 partidas para o Lionel Messi. A Argentina estreia em 30 na Copa do Mundo, jogando no Uruguai, vence a França por 1-0, vence o México por 6-3, vence o Chile por 3-1, nas semifinais vence os Estados Unidos por 6-1, na final perde para o Uruguai 4-2. Em 34 é eliminada na primeira rodada, perde para a Suécia por 3-2. Fica um longo tempo sem jogar, retorna à Copa do Mundo em 58, tá? Só em 1958, e aí perde da Alemanha por 3-1, vence a Irlanda por 3-1, é goleada pela Tchecoslováquia por 6-1, eliminada. Depois joga em 66, vence a Espanha por 2-1, 0-0 com a Alemanha, vence a Suíça por 2-0, perde para a Inglaterra nas quartas de final, 1-0 a dona da casa. Fica de fora de 70, volta em 74, perde da Polônia por 3-2, empata em 1-1 com a Itália, goleia o Haiti por 4-1, na segunda fase perde de 4-0 da Holanda, 2-1 para o Brasil e empata em 1-1 com a Alemanha Oriental. Em 78 cedia a Copa do Mundo e é campeã, vence a Hungria 2-1, vence a França 2-1, perde da Itália na fase de grupos por 1-0, na segunda fase 2-0 contra a Polônia, 0-0 contra o Brasil, 6-0 contra o Peru, aquele jogo estranho, né? E na finalíssima vence a Holanda por 3-1, é campeã pela primeira vez. Em 82 perde da Bélgica por 1-0, vence a Hungria por 4-1, vence El Salvador por 2-0, aí na segunda fase perde de 2-1 para a Itália e de 3-1 para o Brasil, eliminada. Em 86, bicampeonato da Argentina, vence a Coreia 3-1, empata com a Itália em 1-1, vence a Bulgária 2-0, nas oitavas vence o Uruguai por 1-0, nas quartas 2-1 sobre a Inglaterra com um gol de mão, né, com aquele gol, né, do Maradona, nas semis 2-0 contra a Bélgica e na final vence a Alemanha 3-2. Em 90, fase de grupos, perde para Camarões por 1-0, vence a União Soviética 2-0 e empata com a Romênia em 1-1. Nas oitavas, vence o Brasil por 1-0, o gol do Canidia, 0-0 com a Iugoslávia nas quartas, passa nos pênaltis, 1-1 com a Itália na semifinal, também passa nos pênaltis e perde para a Alemanha por 1-0, vice-campeão do mundo. Em 94, goleia a Grécia por 4-0, vence a Nigéria por 2-1, perde da Bulgária por 2-0, nas oitavas perde para a Romênia por 3-2. Em 98, vence o Japão por 1-0, vence a Jamaica por 5-0, vence a Croácia também por 1-0, faz 100%. Nas oitavas empata com a Inglaterra em 2-2, é eliminada e passa nos pênaltis. Nas quartas perde para a Holanda por 2-1. 2002, eliminada na fase de grupos, vence a Nigéria por 1-0, perde para a Inglaterra por 1-0 e empata com a Suécia em 1-1, eliminada. 2006, vence Costa do Marfim 2-1, goleia a Sérvia por 6-0, empata com a Holanda em 0-0, nas oitavas passa pelo México 2-1, nas quartas 1-1 com a Alemanha, perde nos pênaltis. 2010, vence a Nigéria por 1-0, goleia a Coreia do Sul por 4-1, ganha da Grécia por 2-0, nas oitavas vence o México 3-1, cai para a Alemanha 4-0 nas quartas de final. 2014, Copa no Brasil, vence a Bósnia por 2-1, vence o Irã por 1-0, vence a Nigéria por 3-2,
Nas oitavas, 1-0 na Suíça. Nas quartas, 1-0 na Bélgica. Nas semis, 0-0 com a Holanda, passa nos pênaltis. E na final perde para a Alemanha na prorrogação, 1-0, é vice-campeã. 2018, empata com a Islândia 1-1. É goleada pela Croácia por 3-0. Vence a Nigéria por 2-1, passa para a segunda fase. Nas oitavas, cai para a França 4-3. E em 22, tricampeonato da Argentina. Perde na estreia para a Arábia Saudita por 2-1. Empata com o México em 2-2. Vence a Polônia 2-0. Vence a Austrália nas oitavas 2-1. 2-2 com a Holanda nas quartas de final, avança nos pênaltis. 3-0 na Croácia nas semifinais. E na final, 3-3 com a França, é campeã nos pênaltis. Vamos então agora para a convocação da Argentina, os jogadores, 3 goleiros, o Musso do Atlético de Madrid, Rulli do Marseille, Emiliano Martinez do Aston Villa, Tagliafico do Lyon, Montiel do River Plate, Lisandro Martinez do United, Christian Romero do Tottenham, Otamendi do Benfica, Medina do Marseille, Molina do Atlético de Madrid, Leandro Paredes do Boca Juniors, Depou do Inter Miami, Barco do Estrasburgo, Lo Celso do Real Betis, Palacios do Leverkusen, Gonzalez do Atlético de Madrid, McAllister do Liverpool, Enzo Fernandes do Chelsea, Julián Álvares do Atlético de Madrid, Messi, capitão do Inter Miami, Thiago Almada do Atlético de Madrid, Giuliano Simeone também do Atlético de Madrid, Nico Paz do Como, Flaco Lopes do Palmeiras e Lautaro Martínez da Inter de Milão.